Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós vamos falar hoje com a doutora Ana Maria de Barros, nossa convidada especial. Ela é cientista política, professora da Universidade Federal de Pernambuco e também é militante de direitos humanos. Nós vamos falar sobre um assunto incrível, que é novamente esse assunto que permeia as nossas conversas aqui nesse programa, né? Nós temos esse olhar específico para as famílias, para os relacionamentos entre pais e filhos. Diante disso, nós trazemos algumas vertentes, né? Da Lei Maria da Penha, da violência doméstica e também da alienação parental, de todos os embates, todas as situações e de todo o conhecimento multidisciplinar que contribui, né, de uma forma grandiosa para que as relações entre pais e filhos possam ser harmoniosas e todas essas questões que envolvem o direito, os conflitos de família, os conflitos na sociedade, todos eles podem ser resolvidos através deste conhecimento, onde a gente entrelaça a rede de informações, de conhecimento e de mentes de pessoas que dedicaram suas vidas ao conhecimento e que trazem na sua bagagem a possibilidade de ofertar para a sociedade esse conhecimento. Então, a professora Ana Barros já chegou, eu vou convidá-la para entrar comigo. Já fiz o convite. Vamos aguardar a professora. Bom dia! Bom dia, Vanessa. Que prazer participar da sua live. Nossa, é um prazer imenso. Eu não falei, já falei aqui teu currículo, mas não falei que você foi minha professora, né? E uma professora que fez muita diferença na minha vida. Eu quero muita gratidão estar agora contigo. Eu não sei se você lembra do nosso... Eu participei do teu projeto, né, de extensão, lá na Faculdade de Direito de Caruaru, criminalidade de gênero, né? Sim. Nossa, e nós aprendemos bastante. E ali já começou a vir para mim toda essa visão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, né? De você trazer o conhecimento da psicologia, o conhecimento de outras áreas do saber, para que pudesse enriquecer o nosso trabalho. E é exatamente essa visão da rede, né? Esse programa, ele fala sobre para quem acredita no poder das redes, né? Quem acredita nesses entrelaçamentos no mesmo objetivo, para chegar no mesmo resultado. E nós vamos falar hoje sobre os direitos humanos, né? Que é o seu reino e a alienação parental. Então, Ana Maria, seja muito bem-vinda e vamos aproveitar esse tempo ao máximo para trazer esse conhecimento. Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Dizer do grande prazer de estar aqui com você nesse momento, discutindo uma questão tão importante, de uma relevância tão imensa, da importância de aproveitar esse período de pandemia para que a gente possa partilhar, dialogar, discutir questões que são tão caras para nós. Já vou mandando um abraço para o Alan de Paiva, para o Fred, da Universidade Federal, que estão aí nos acompanhando. Eu queria dizer para você que é impossível pensar a questão da alienação parental única e exclusivamente a partir do foco da lei, né? A lei é fundamental, porque a lei ela vai dar condições para que as pessoas possam agir, né, possam enfrentar esse problema, mas é uma questão que envolve muitas outras, né? Quando a gente está diante da questão da alienação parental, a gente está diante de questões que são fundamentais aos direitos humanos, a família, a proteção social de crianças e adolescentes e, acima de tudo, a questão da dignidade da pessoa humana. Sim. Não é? Então, quando a gente pensa na alienação parental, a gente imediatamente está lidando com situações
em que houve uma desconstituição da família, que houve, não necessariamente só no casamento, mas daquela união. Isso pode acontecer nos casamentos homoafetivos, heteronormativos, qualquer situação onde houver uma organização, uma unidade familiar, quando se dá a mudança dessa unidade familiar, tá? Quando se dá a separação, quando ocorre o afastamento, seja por violência ou simplesmente porque uma das partes não mais consegue conviver com a outra, né? Existe uma incompatibilidade na manutenção do relacionamento. Então, quando as separações ocorrem de comum acordo, quando há uma negociação entre os pais, quando isso se dá sem guerra, sem problema, com as dificuldades naturais de uma separação, porque não é fácil separar, mas que existe uma compreensão das partes, do pai, da mãe, ou dos dois pais, ou das duas mães, de que aquele é o melhor caminho para a família. Então, os impactos sobre as crianças e sobre a família de forma geral é sempre menor. Esse seria sempre o melhor caminho. Mas não é esta questão que nós vamos discutir aqui. É exatamente o avesso dela, não é? Sim, exato. Então, primeira coisa, separação, ela sempre gera impacto na vida do ser humano. Quem nunca se sentiu desprezado, amargurado, triste, quando teve o seu amor rejeitado por alguém? Então, inicialmente, a gente precisa entender que vários sentimentos humanos, profundamente humanos, estão nesse meio dessa relação. Ou o homem ou a mulher, né, que são, em geral, abandonados, ou que são convidados a sair do relacionamento. Então, essas pessoas vão desenvolver sentimentos que vão levar a comportamentos antiéticos, profundamente violentos. E aí a gente precisa dizer que a gente precisa entender que tipo de violência é a violência que está presente na alienação parental, tá certo? Quando eu estiver falando muito, você pode me atrapalhar, tá certo? Não, pode falar. Eu falo muito. Fale bastante mesmo. Tem muita coisa maravilhosa para entregar. Exato. Porque no Brasil nós Eu até comentei hoje de manhã com a equipe, né? Eu disse assim, olha, com a Ana Maria, eu vou ficar o maior tempo em silêncio. Não! Uma coisa maravilhosa. Não deixe falar, não. Intervenha, né? Até porque você também pode não concordar com tudo que eu estou aqui colocando, né? Sim. Então, veja, a primeira coisa é de que violência nós estamos falando, né? Precisa entender que a gente está falando da existência de uma forma de violência. Nós aqui no Brasil estávamos muito habituados só a discutir violência a partir da violência física, né? E se estuda muito pouco as outras formas de violência, né? Então, a violência, existem violências que são silenciadas também, né? E aí a gente está diante de uma violência que o Bourdieu, né, tratou muito bem, que é a chamada violência simbólica, mas também a violência moral, a violência psicológica, né, a chantagem emocional. Então isso tem um peso muito grande. Quando você está diante de uma situação de separação, onde o casal está se separando, não significa que essa separação é dos filhos, né? A gente tem que começar a entender, nós, pessoas, seres humanos, não só as partes em um litígio, que uma separação judicial não é o fim da família. É a constituição de uma nova família. De um novo modelo de família. E essa é exatamente a questão da conjugalidade e da parentalidade, né? Então, a parentalidade não deixa de existir. E deixou de existir foi a conjugalidade. Não vai existir ex-filho e ex-filha nunca. Não existe. Mesmo até que venha a falecer, continua quando sendo nós morremos, nós continuamos filhos de alguém, não é? Exato. Pai e mãe de alguém. Nós somos... a minha mãe disse uma vez para mim, uma vez eu briguei com a minha mãe, né? Tive aquelas discussões
de filho com a mãe, de divergência, e a minha mãe disse uma coisa muito interessante. Ela disse, tá certo, brigue comigo, mas eu estou com você onde você estiver. Eu estou com você na sua certidão de nascimento, na sua certidão de óbito. E até nos seus diplomas pendurados na parede tem meu nome. Então não tem como você se separar de mim. E vai muito além disso. Ela está com você no seu DNA. No seu sangue. Não tem o que fazer. Sim, né? Não tem como a gente separar. E o afeto também, porque quando você, mesmo, eu estou falando dos filhos consanguíneos, mas os filhos adotivos, quando nós adotamos alguém, imediatamente esse sentimento também vem com a gente para o resto da vida. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma violência diferenciada, porque a gente está tratando aqui de criança e de adolescente, né? Em geral, a grande maioria das pessoas que sofrem diretamente os impactos da alienação parental são crianças e adolescentes. E a gente precisa entender que tipo de ser humano é esse. O ser humano, criança e adolescente, é um ser humano em formação, em que todos os seus valores, toda a sua visão de mundo, ela vai ser construída a partir dos adultos que te cercam. Né? Exato. Então, esses adultos que te cercam e que são as tuas referências para viver, para construir teu futuro, para pensar numa profissão, para pensar nos relacionamentos que virão no futuro, são essas pessoas que convivem com você. A vida da criança e do adolescente, a criança tem uma vida muito mais focada na família do que o adolescente. O adolescente já foi na rua, já conviveu com outras pessoas, já tem grupo, mas mesmo assim ele está sob a tutela dos pais, né? E há uma influência muito grande. Pai e mãe tem um peso muito grande, né? Tio, avô, tem um peso muito grande na maneira como nós organizamos a nossa maneira de entender o mundo. E a partir do momento quando alguém passa a tratar alguém que você ama muito, alguém que viveu com você durante muito tempo, a partir de uma separação, de uma nova, e não começa a trabalhar com você, que a família não só é pai, mãe, irmão, cachorro, gato, vô e vó. Família é onde há afeto, aonde a gente é cuidado, né? A gente precisa começar a conversar com as crianças até para quebrar os tabus, que as famílias hoje elas podem ser constituídas só por mãe e filhos, pais e filhos, netos e avós, exatamente. Família heteronormativa, família homossexual, monoparental. Então, as famílias do mundo que nós vivemos, eu sou professora, né? Durante muito tempo eu vi aquelas criancinhas, filhos de pais separados, que sofriam muito naquele dia no dia da mãe, que não tinham essas figuras, porque a escola durante muito tempo tratou não só o dia dos pais, o dia das mães, mas algumas já tratam pelo dia da família. A maioria agora, né? O dia do pai é o dia da família, o dia da mãe é o dia da família, para que possa acolher todas essas crianças e adolescentes. Então, como as crianças e adolescentes, em geral, têm uma visão de muita proximidade e de muita proteção em relação a essas figuras que estão muito próximas da sua formação, quando em uma separação a guerra e os conflitos, elas ultrapassam a figura do pai e da mãe e chegam nas crianças e nos adolescentes, os impactos na formação, no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento psicológico e no desenvolvimento psicológico emocional e principalmente no desenvolvimento cognitivo são imensos. Essas crianças e adolescentes começam a apresentar problemas de comportamento em família, no ambiente social, na escola, no clube, nos ambientes que frequentam. Essas crianças começam a apresentar problemas de isolamento, de dificuldade de relacionamento, medo de perder as pessoas. E a alienação parental tem um impacto terrível, porque funciona quase como se fosse uma tortura psicológica sobre essas crianças. Ou seja, elas perdem, essas crianças e adolescentes, elas perdem o direito de ser crianças, de ser adolescentes. Por que elas perdem o direito? Porque esse momento é o momento em que elas precisam descobrir o mundo. E o que é descobrir o mundo? Né? Descobrir o mundo é
brincar, construir, desenhar, ouvir as músicas da sua geração, dançar. Essas crianças não podem ser expostas aos problemas dos adultos. Da mesma forma que elas não podem trabalhar, que a lei proíbe, elas não podem ser expostas a uma guerra individual motivada por questões patrimoniais, motivadas pelo sentimento de abandono do pai ou da mãe, do sentimento de desprezo, de descaso. Muitas vezes o pai e a mãe têm toda, digamos assim, pode ter a razão que tiver. Muitas vezes aconteceu isso mesmo. O pai abandonou. Muitas vezes a violência doméstica realmente ocorreu uma Maria da Penha, né? Exatamente. A gente não pode negar que tudo isso pode ter acontecido. Sim, tudo isso pode ter acontecido. São mesmo Maria da Penha, mas aí quando você vai ver, houve um problema entre o casal. Mas foi o que a gente já falou, o filho, ele não deixa de ser filho. Existe, Ana Maria, uma visão que é de Bert Hellinger, que trouxe aí essa questão no direito sistêmico também, que mostra, através de pesquisas, né, fenomenológicas e depois científicas, comprovando que é como se você rasgasse a alma dessa criança ao meio. Porque parte dessa criança é o pai e a outra parte é a mãe. Ela foi, desde da visão biológica, ela foi formada por uma célula que metade era pai, metade era mãe. Então, quando você aliena um desses, quando existe uma alienação, você não está alienando somente o genitor. Junto com o genitor, toda aquela parentalidade que vem com ele. Então, se você aliena, por exemplo, a mãe, que é um pai, que está alienando a mãe, ele também está alienando os avós, os tios, os primos, Sim. Todo aquele grupo que faz parte da criança. E ela é alijada de participar de tudo aquilo que pertence a ela. Você está falando uma coisa que é importantíssima, porque tem uma questão que é tratada no ECA, que é importante a gente lembrar, que é que toda criança e adolescente tem o direito à vida comunitária e à vida familiar. Eu não estou querendo aqui de forma nenhuma dizer que a criança não deva saber que os pais estão se separando. Isso ela precisa saber. A criança precisa saber que, olha, a gente era feliz antes, mas já não é mais agora. A gente vai encontrar um novo caminho, felicidade. E se ocorreu violência, que ela não aconteça na frente das crianças, né? Sim. E que se ela de fato aconteceu, é preciso colocar com muito cuidado para as crianças essa questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha. A gente precisa ter muito cuidado, porque assim, a violência, a violência da maneira como os fatos são colocados para uma criança, precisa ser levada em conta a capacidade cognitiva de que ela tem de compreender. Quanto menores são as crianças, mais dificuldade de entender questões mais complexas elas têm. Então, certos detalhes só podem ser apresentados às crianças quando elas estão mais madurinhas, com mais maturidade para entender aquilo, não é? Então, por exemplo, se foi determinado pela lei que aquele pai só pode ver aquela criança naquele momento com acompanhamento de A ou B, então é preciso dizer, olha, porque aconteceram alguns probleminhas, o papai está precisando, nesse momento, atender ao que o juiz determinou, mas quando isso passar, ele vai poder conviver com você e tudo mais assim. A gente... existe um filme que eu acho que quem é pai e mãe deveria assistir, chamado A Vida é Bela. É um filme que ganhou o Oscar, não é? E ali mostra que mesmo, olha, você imagina um pai judeu, não é? Um pai judeu, no meio da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estavam sendo assassinados, levados para os campos de concentração, jogados em valas e em câmaras de gás. E esse pai protegeu o filho de tudo isso. Dentro do campo. Dentro do campo. Exato. Estava dentro do campo de concentração. Ou seja, ele... E ele criou todo um mundo imaginativo para a criança. E olha, o filme é tão interessante que mostra, por exemplo, que o pai tinha consciência de toda aquela dor. E ele poderia usar o filho naquele momento para dividir aquela dor. Sim. Não é? E naquele momento, toda aquela dor de ver todo o seu povo sendo assassinado, massacrado. E ele,
até o final, até quando ele pôde proteger o seu filho. Então, primeira coisa é o seguinte, a prática da alienação parental, ela demonstra a necessidade do acompanhamento psicológico de determinados grupos de família quando essas famílias se separam. Esse é um grande problema que nós encontramos. As pessoas, elas ficam muito magoadas, muito maltratadas. Não quer dizer que essas pessoas fazem isso necessariamente porque são perversas. Mas se elas tivessem a orientação adequada, elas perceberiam que amar alguém, amar a um filho, significa protegê-lo. Por isso eu citei A Vida é Bela, que é uma situação extrema. Né? Como é que você pode amar um filho numa situação extrema? Né? Então, nós precisamos entender que a prática da alienação parental, ela é uma prática de desamor. Ela é uma prática de desrespeito. A gente tem aí uma violação ao direito de ser criança. Uma violação ao direito de ser adolescente. Quando a adolescente precisava estar descobrindo o mundo, ela está envolvida na guerra entre os pais. Não é? Em quem tem razão. Toma partido. Você já imaginou tomar partido com 12 anos, com 13 anos de idade? Você está pior, Ana Maria, é tomar partido contra um pai seu ou uma mãe sua, uma pessoa sua. Você está tomando partido contra alguém que você ama, né? Dependendo da idade do seu herói. Exato. Você vai encontrar casos, inclusive, que aconteceram feminicídios ou homicídios, e mais tarde, quando o adolescente ou a criança compreende, vai querer reencontrar o pai para saber por que você matou meu pai, por que você matou minha mãe. Entendeu? Então, assim, porque existem vínculos que eles ultrapassam a lógica racional. Sim. A lógica racional. Como é que eu vou procurar alguém que matou minha mãe? Como é que eu vou procurar alguém que matou meu pai? Isso ultrapassa a lógica. Mas o ser humano deseja saber de quem eu sou. Não é? Porque eu fui criado pela minha avó. Porque eu fui criada pela minha tia. Por que você matou a minha mãe? Você destruiu o nosso lar. Então, isso vai acontecer. Mesmo as crianças que foram adotadas, elas têm, muitas vezes, a grande maioria delas, o desejo de saber sua origem. E elas porque têm isso está na natureza do ser humano. Sim. Sabe, Vanessa? Isso está na natureza do ser humano. Nós não somos cães e gatos. Sim. Então, está na nossa natureza, está no nosso sangue, está no nosso sistema. Nós precisamos saber a nossa origem. Até para que a gente possa dar continuidade para a nossa vida. É importante a gente saber de onde a gente veio, qual é a nossa história, por que isso aconteceu. E eu gosto bastante de citar Jung, né? Porque Jung, ele fala isso. Tem uma frase dele que diz assim, Ana Maria, que a árvore, ela só vai conseguir tocar os céus se as suas raízes forem tão profundas ao ponto de tocar os infernos. O que quer dizer isso? Nós somos como a árvore. Nós precisamos das nossas raízes para poder crescer, né? Nós precisamos saber o que aconteceu, de onde viemos. Por isso que a árvore genealógica, ela é bastante utilizada por terapeutas. A força que ela tem quando você entende, por exemplo, o que eles fizeram, que tipo de doença, do que morreram. Tudo isso fala sobre você, né? Tudo isso traz. Daí você entende um filho que foi criado longe dos pais, um filho que foi adotado, e quando você tem acesso a esses pais biológicos, você vai perceber que o filho tem muita atitude, tem muita semelhança com aqueles pais sem nunca ter tido contato. Então, né? Veja, a gente está diante, né, quando a gente coloca isso, e aí eu não advogo, né, porque eu sou bacharel em Direito, mas eu sou impedida de advogar pelo meu concurso público, que eu sou funcionária pública federal e tenho dedicação exclusiva. Então, a minha reflexão é muito mais no campo da educação e dos direitos humanos. O que eu queria chamar a atenção para vocês é que o impacto dessa violência, e ela pode ser tratada como violência psicológica, não é? Como violência simbólica, né? E é uma violência que impacta o desenvolvimento cognitivo. Eu queria chamar a atenção de vocês para que
as dificuldades apresentadas na organização da personalidade dessas crianças e adolescentes que são submetidas a esse tipo de violência, vai se apresentar na escola e na dificuldade de relacionamentos que essas crianças vão ter. Que a gente falava mais cedo que as primeiras imagens e os primeiros exemplos que a gente tem é em casa e na família. Daí há uma possibilidade muito grande de que essas crianças e adolescentes passem a ter sempre desconfiança dos seres humanos, não é? E medo de amar. Porque aqueles que eu amo, eu estou perdendo. Eles ficam com a gente até um certo tempo, depois eles vão embora. Quando uma parte começa a desumanizar a outra, olha, tua mãe ou teu pai não valem nada, é nojento, né? Não entre em contato com esse safado ou essa safada, ou você não mora mais aqui, vá procurar viver com outro. Isso é a destituição da imagem do outro, sabe? Quando a gente destitui a imagem do outro, nós mulheres passamos muito por isso, por exemplo, na sociedade machista, né? Muitas vezes a mulher que construiu os sonhos da vida dela num casamento, numa união estável, que jogou todas as suas fichas nisso e deixou de ter vida pessoal, e deixou de ter vida profissional, e caiu na armadilha da dependência afetiva. Muitas vezes, quando vê que o seu grande sonho desabou, então olha para o príncipe encantado e vê um sapo, não é? Vê um sapo, né? E vice-versa também pode acontecer. O cara que deixou de viver, investir no relacionamento, que é muito menos comum. Infelizmente, na sociedade patriarcal é mais comum entre nós mulheres. Então, quando a gente aposta todas as nossas fichas naquela história, né, e deixa de ter vida própria em função do outro, a gente tende também a transferir todas as nossas mágoas, as nossas angústias, as nossas frustrações ao outro. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o direito do outro ir. Então, uma separação significa o direito do outro ir. Ele quer ir, vá, não é? Vai embora, vai constituir sua família. O que não dá nem ao homem nem à mulher o direito de desconstruir a imagem, não é? Eu acho que as questões patrimoniais devem ser discutidas entre pai e mãe e o advogado, porque a gente não está aqui dizendo que o homem ou que a mulher precisa abrir mão dos seus direitos de jeito nenhum, nem em função dos filhos, não é? Você não pode abrir mão dos seus direitos, mas você pode fazer isso com decência. Perfeito. Você pode fazer isso com equilíbrio. Você pode fazer isso com respeito às crianças e adolescentes, que precisam ser protegidas da sua guerra. A gente vai travar a guerra, sim. A gente vai brigar por direitos, sim. Mas a gente precisa prestar atenção que isso não precisa estar no Facebook, no Instagram, isso não precisa estar nas redes sociais, isso não precisa estar sendo gritado da porta de casa. Então, eu acho que a separação é o caminho para uma nova vida, não é? É um caminho para uma nova organização familiar, mas requer um conjunto de questões que devem preparar o ser humano para lidar com a frustração. Nós temos muita dificuldade de lidar com a frustração. Todos nós, mulheres e homens. Lidar com o outro olhando para você e dizer, eu não te quero mais, você não faz mais parte da minha vida, ou eu encontrei outra pessoa, é muito difícil, né? Todos nós sabemos como é terrível ser traído. Quem já levou Gaia sabe, eu já levei, não é? E a gente sabe como é difícil ser traído, porque não é só a questão da traição física, é da deslealdade. Então a gente precisa de muito apoio, de muito acolhimento, né? Eu acho que antes da gente sair criminalizando as pessoas, a gente também precisa entender o contexto em que essa alienação parental se dá, né? E a gente precisa acolher a família, essa família em crise, né? Usar os mecanismos judiciais que forem necessários, mas sem esquecer de que essas pessoas, elas vão conviver o resto da vida com essas crianças. Então, elas precisam ser acolhidas também, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser encaminhadas para os serviços.
além da criminalização que vem a existir, é importante que os serviços de assistência social, de psicologia, de constelação, é preciso, assim, nesse processo, reduzir a guerra, né? E reduzir a guerra entre as partes significa reduzir os impactos sobre as crianças e os adolescentes, que tiveram todos os seus direitos do ponto de vista de desenvolvimento cultural, afetivo, psicológico, emocional e cognitivo afetados. Restituir a dignidade dessa família e restituir a dignidade dessas crianças. Não existe outro caminho. Essas crianças precisam ser acolhidas. Adolescentes precisam ser acolhidos. Acolhidos pela escola. Eu vou te falar, Maria, casos de depressão infantil, de suicídio, né? Aumentaram muito. E por que aumentaram muito? Você vê, na contrapartida, também aumentaram os divórcios, né? Aumentaram as separações, né? A dissolução de união estável. E aí você percebe o quanto a alienação parental Vanessa, realmente está permeando esse movimento. E aí você consegue ligar que realmente, né? Existe aí uma ligação do número de depressão, número de suicídios, né? E você sabe que tem aumentado muito o suicídio entre jovens, adolescentes. Sim. Isso é uma questão crescente, né? Também. Isso, e você pega dados como países assim, países que são ricos, que não têm a desigualdade social com o nosso, as taxas de suicídio são imensas também entre jovens. Você pega a Holanda, Suécia, Inglaterra, França, você pega países ricos, Espanha, em que os dados de violência, de suicídio entre os jovens é muito grandes, né? E a gente tem aí, você imagina, porque aí a gente precisa entrar na esfera do que é essa transição da infância para a juventude. A transição da infância para a juventude envolve um monte de coisa. Envolve a certeza sobre você mesmo, sobre o seu corpo, não é? Esse corpo em formação, em geral, da criança para a adolescência, você começa a questionar a sua beleza, ser cobrado pelos grupos, se sentir querido, se sentir aceitado, não é? E essas pessoas, quando a história de vida dessas pessoas ultrapassa os limites da casa e dos tribunais, chega na vida social e essas crianças começam a ser apontados. Olha, a família de fulano está guerreando, a mãe de fulano é assim, o pai é assim. A gente conhece histórias, eu conheço uma história muito próxima de uma querida amiga, uma amiga muito próxima, casada com um alto profissional da área de justiça, que sofreu todas as formas de violência, de violência que você possa imaginar, né? De não poder ver os filhos, né? Dos filhos odiarem essa mulher, né? Dessa mulher ter vivenciado todas as perseguições que você puder imaginar, a ponto de ter a prisão dela decretada, quer dizer, um conjunto de coisas. E até hoje ela sofre essa perseguição porque os filhos nunca quiseram escutá-la, porque a fala do pai era a fala mais importante. Então, o nível de alienação parental pode chegar a esse grau extremo de que os filhos não querem nem saber, não querem nem imaginar. Não é? E aí acredita-se única e exclusivamente na versão apresentada por uma parte, né? Em que a outra parte conseguiu desconstituir, desumanizar, transformar o outro em monstro. Então a gente tem aí. Agora, você imagina o grau de infelicidade que é você odiar. Você promover o ódio. Não é? Nossa. Isso é um adoecimento terrível. Alguém que faz isso é alguém... Aí sim, é alguém extremamente perverso. Não é? Eu cito esse caso, mas tem muitos outros que eu conheço, né? Que não poderia relatar pela proximidade do caso, mas como professora, ao longo desses 36 anos de docência, também trabalhando no curso de pedagogia, de formação de professores, e as nossas alunas trazem muitas experiências do estágio, das salas de aula onde elas já trabalham, e o quanto elas relatam o sofrimento dessas crianças que estão
vivenciando situações de separações de pais que se agridem, que se atacam e como elas se protegem, né? Então a gente precisa entender que essas crianças e adolescentes estão expostas a uma vulnerabilidade emocional imensa. Total. Né? Você imagina numa época dessa de cyberbullying, em que essas crianças e adolescentes têm acesso à internet, a redes sociais, como elas estão vulneráveis a um afeto prometido por outro. Elas estão vivendo um inferno em casa. Muitas sonham sair daquele inferno. Aí aparece alguém que pode salvá-las desse inferno. Esse alguém, entre aspas, que pode ser um pedófilo. Então, são pessoas extremamente vulneráveis, que estão extremamente vulneráveis a querer participar de qualquer grupo só para ser aceito, não é? Para ser amado. Mesmo que esses pais amem, inconscientemente esse adolescente não enxerga esse amor, porque ele só enxerga a desordem emocional que a família dele está vivendo. Então é um caos muito grande. A gente que é adulto se coloque no lugar, tente se colocar no lugar de uma criança e de um adolescente que do seu quarto escuta o pai batendo na mãe, a mãe esculhambando o pai, a guerra estabelecida entre eles. E quando a porta do seu quarto se abre, essas pessoas entram violentamente para falar com eles. Então imagine como é dormir sob tensão, acordar sob tensão. Qual a condição para aprender, para ter um projeto de vida, para construir sentido sobre a sua vida? É muito difícil, né? É muito sofrimento e é muita dor, Vanessa. É muita dor. É nesse sentido que a gente precisa entender que quando essas crianças... Freud dizia que o lar pode ser o espaço, né? Pode ser o templo de uma família, mas pode ser o seu campo de concentração. Exatamente. Não é verdade? E é verdade. E eu posso te falar, Ana Maria, pelo trabalho que eu desenvolvo, né? Porque eu fui seguindo sempre por esse caminho da violência doméstica. Até que eu cheguei na alienação parental através de uma pesquisa que nós fizemos nos presídios em Pernambuco. Nós buscamos pessoas que estavam presas por questões de Maria da Penha. Nós buscamos com eles e com os familiares deles a história daquela família. O que nós percebemos? Que aqueles casos de violência doméstica, quando crianças, foram vítimas de alienação parental. Então, a Maria da Penha, ela tem uma ligação com a alienação parental. Olha que incrível. Exatamente, exatamente. E aí você percebe, alguns se suicidam, né? Essa situação que você trouxe, que é extrema, ela é extrema, mas ela é comum. Não é normal, mas é comum. Né? E tem pessoas que não suportam, como essa sua amiga suportou, tem pessoas que não suportam, então elas chegam ao ponto do suicídio, de tanto problema, né? Eu estava falando o quanto essa questão é uma questão, a gente poderia dizer, de pandemia, né? E o quanto isso traz custos para o Estado em todos os sentidos, na questão da saúde, porque são pessoas deprimidas, na questão social, nos próprios presídios, né? Para manter essas pessoas nesse presídio. Então, eu acredito, Ana Maria, vou pegar aí num ponto seu, que a educação, né? A educação das famílias, a educação das crianças, o ensino, né? Trazendo esse amor, despertando esse amor, buscando, né? Através desse atendimento multidisciplinar, desse acolhimento, trazer para essas pessoas, despertar, incentivar que esse amor brote. Elas enxerguem esse amor, que enxerguem algo maior, que é o laço de família que existe entre elas e os filhos. Né? Porque aí as crianças deixam de ser objeto de disputa. A criança não é um computador, não é um carro. Criança é um ser. Adolescente é um ser. Não é? Eu não estou disputando um pedaço de carne, 1 quilo de frango. Eu não estou disputando a alcatra. Eu estou disputando gente, eu estou falando com gente, pessoas que vão carregar essa história. Porque a separação, por mais que a gente diga para a criança que a gente está caminhando para um novo formato de família, que é preciso dizer que é isso, mas é preciso entender que essa história vai estar marcada na vida dessa criança. Tem
que saem de um relacionamento para outro e abandonam a família anterior. Mesmo que não abandonem economicamente, abandonam afetivamente. Afetivamente. Isso é uma coisa que eu acompanho, inclusive, perto de mim, próximo Claro. de mim, não é? Isso é uma coisa muito comum. Eu vou constituir uma família nova e eu destituo a Essa é outra. outra. Nunca existiu. Então, isso é uma coisa muito grave. Não é? Eu não tô me desfazendo daquela menininha e daquele menininho que dormia comigo, que eu chegava do trabalho, ia pro meu braço, ia pro meu colo. Isso é muito grave, essas coisas têm que ser feitas aos poucos. Não é? Sim. Por mais que você vá ter uma vida você tem que ter sensibilidade, compaixão, sabe? Tem que ter compaixão pelo ser humano. Como é que hoje eu coloco alguém no meu braço, dorme comigo na minha cama, cochila no meu braço e eu me separo totalmente dessa pessoa, dou as costas para essa família e Como acho que dar um dinheiro resolve? Dar o dinheiro não resolve. Porque o buraco vai estar ali naquela criança, aquele espaço, aquele vazio que aquela criança, que aquele adolescente vão sentir, ninguém vai ocupar. Muitas vezes ele vai buscar na rua, nos amigos, na droga, nos vícios. Com certeza Repor aquele buraco que é emocional, é muita dor, sabe? Eu conheci uma menina que infelizmente cometeu suicídio, que ela era LGBT, né? Estudante de um curso que eu trabalhava, e ela viveu essa situação da separação dos pais e em seguida a dificuldade da família, que era religiosa, né, evangélica, de aceitar a sua orientação sexual. Então ela tinha dois vazios muito grandes na vida dela. Um vazio de não se sentir amada, de se sentir rejeitada, a ponto de achar que o pai tinha deixado a casa por conta dela, né? Porque a mãe dizia isso a ela. A mãe dizia para ela, olha, seu pai foi embora porque descobriu que você era sapatão. Seu pai abandonou a casa porque você foi culpada. E essa menina conversava com a gente e dizia que não conseguia dormir, que se sentia menor, se sentia mais infeliz que todo mundo, que ela, mesmo sabendo da sua orientação sexual, ela era incapaz de buscar um relacionamento, porque ela tinha medo do que a família dela podia proceder. E isso aconteceu e a menina, com 23 anos, cometeu suicídio. Se enforcou dentro da sua própria casa, no quintal de casa. Então, gente, isso é terrível. Você imagina um ser humano que está dentro de uma universidade, que não consegue se libertar dessas correntes emocionais, dessas amarras emocionais. E olhe para nós, como nós também nos sentimos impotentes diante disso. Porque a família precisa se abrir para esse novo mundo. As pessoas precisam se abrir para esse novo mundo. Ana Maria, eu vou trazer a questão dos direitos humanos mesmo, né? A família precisa, isso eu estou chamando bastante atenção nesses dias que a gente está aqui fazendo esse programa e tudo, eu estou trazendo bastante essa questão de parar, né? Ontem o nosso tema foi poder e gênero. A gente trouxe a briga pelo poder e a gente mostrou que quando existe uma briga entre gêneros pelo poder, o que está acontecendo? Os dois saem mais pobres, mais fragilizados, mais vulneráveis. Quando compreenderem que o segredo está na complementariedade, na união, né, na integração, integralidade, então eles se tornam um só. Tornando um só, aí sim o poder vai se manifestar. Só existe poder na união. Enquanto tiver separação, não vai existir poder, vai existir só tristeza, só esse tipo de resultado. Você falando do poder, eu me lembrava aqui de Hannah Arendt, ela dizia: não há poder no cano de um revólver. A única coisa que há no cano de revólver é violência, né? Exato. A gente traga a simbologia da disputa frenética, é uma disputa que essa disputa frenética, eu digo isso porque no mundo acadêmico nós vivemos uma disputa, uma guerra muito grande também. Sim. E às vezes você precisa dar um passo atrás para dizer: eu não posso entrar nessa neurose, né? Porque isso está nos destruindo.
o passo atrás. Nós estávamos falando ontem sobre a CNV, a comunicação não violenta. Nós falamos à noite sobre isso. Sim. E a comunicação não violenta com base nesse movimento do Gandhi, né? Exatamente nesse sentido de dar um passo atrás. Eu acho que esses dois temas dos direitos humanos hoje são fundamentais. Eu digo que a comunicação não violenta leva à cultura de paz, entendeu? Perfeito. Eu acho que então é importante a gente estar trabalhando. Pena que as escolas trabalhem pouco. A gente está vivendo um momento muito difícil no país. Durante muito tempo se desvalorizou o tema dos direitos humanos. E hoje nós estamos aí diante de um país vivendo uma guerra de desrespeito aos valores fundamentais da democracia, não é? Aos direitos dos indígenas, aos direitos das mulheres, das crianças e dos adolescentes, desrespeito a tudo que foi construído do ponto de vista dos desques. E aí, não, a volta do racismo com toda força, né? A gente viu essa semana nos Estados Unidos, essa semana aqui no Brasil, a morte daquele garoto, reacendendo os problemas, o assassinato daquele garoto naquela favela, a invasão da casa dele, do Pedro. E isso nos traz a dificuldade de olhar para que tipo de país nós ainda estamos construindo, né? Nós precisamos, sabe, Vanessa, ter aliados importantes. Eu acho que o direito aliado, eu acho que o direito sozinho não, mas o direito precisa da antropologia, da psicologia, da sociologia, das ciências sociais, para que o operador do direito seja como você, como Rafael, que eu vi entrar aí, com Evelyn, tanta gente boa que produz um direito humanizado, sabe? Um profissional de direito que não acha que o ser humano é uma caixinha de ganhar, é um cifrão, né? A gente precisa ganhar dinheiro com o que a gente faz. Eu não sou contra, não. Eu sou uma profissional que quero ganhar. Eu quero ganhar dignamente, de acordo com o trabalho que eu realizo. As pessoas não podem ser um meio. Os seres humanos são um fim. Lembrando Kant, né? Os seres humanos são um fim em si mesmo. A gente luta por eles. Mais do que ser bem remunerada numa causa, eu imagino ao final dela, quando você consegue não só que a causa seja resolvida, eu acho que não existe ganhar causa, existe solução. Qual foi a solução encontrada? Né? Quando a gente coloca a palavra causa, eu ganhei a causa. Eu acho que isso fica muito parecido, cria uma guerra muito grande. Para você ganhar, alguém precisa perder. Então, eu não gosto dessa terminologia de ganhar. Pelo juiz, né? Nós apresentamos o litígio ao juiz. Qual o caminho encontrado pelo Poder Judiciário? Então, qual o olhar? Eu diria assim, não foi ganhar a causa. Eu acho que a gente, quando fala de linguagem não violenta, começa, inclusive, pela jurídica. Tira o ganhar Ninguém a causa. Ganhou a causa. Qual o olhar que foi valorizado pelo Judiciário? O Judiciário compreendeu que os argumentos trazidos pelo olhar da advogada são mais plausíveis e reconhecem mais. Então, o juiz buscou contemplar os argumentos e atribuir um resultado. Então, se a gente sai da esfera da guerra e caminha, quando eu digo para você, a comunicação não violenta, a mãe já a pratica quando conversa com as crianças e o pai conversa com as crianças e dizendo, olha, nós somos uma família feliz. Agora a gente vai ser mais feliz agora porque a gente vai tentar construir um modelo. Acho que deu um problema aqui com a Ana Maria, mas assim, continuando, né, nesse pensamento que ela trouxe, é exatamente isso, né? A gente tem que buscar, principalmente, eu comecei a trazer aqui, dentro do judiciário, nós podemos trazer a advocacia extrajudicial, principalmente no âmbito de família. Ana Maria, se você estiver me ouvindo, procura sair de novo. Entra e sai de novo. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho, mas eu estou ouvindo. Tá, eu estou trazendo, Ana Maria, a visão da advocacia extrajudicial no âmbito de família. Por quê? Quando o advogado ele consegue essa visão multidisciplinar, ele, na verdade, ele vai figurar nessa causa como um auxiliar, um ajudante, alguém que tem um conhecimento técnico, jurídico e multidisciplinar para empoderar as partes
né, do conhecimento necessário e personalizado do problema específico delas, para que elas possam ter condições de decidir suas vidas, sem precisar encher o judiciário de tantas causas para que um juiz tenha que decidir, né? E humanamente impossível, ele não tem acesso, ele não foi na casa da pessoa, ele não viveu, ele não viu como é que funciona isso. As melhores pessoas para decidirem são as partes. Então, se a gente consegue, através, por exemplo, de uma mediação de conflito, estabelecer novamente a comunicação entre eles, trazer esse conhecimento dos 4 passos da comunicação não violenta, fazer com que eles aprendam e realmente estejam dispostos a isso, o conflito pode ser resolvido de forma extrajudicial e a justiça simplesmente para homologar esse acordo e ter efeito jurídico. Então, esse é um caminho maravilhoso. Não é? É um caminho maravilhoso para verdadeiramente essas causas de família que trazem tanta dor, carrega assim um peso, existe um peso muito grande, sabe? Às vezes quando a gente atende o cliente a primeira vez, é uma tristeza, ele te olha como se você fosse a saída, a única saída para aquela dor tão grande que ele carrega, ele e todo o sistema familiar dele. Então se você consegue ali, né, até com uma visão quase que terapêutica, sabe? Acolher, olhar para essa dor, sabe? Ver essa dor. Não ver os números, como você falou, mas ver a dor dele e buscar com isso os instrumentos, né? O instrumental necessário para que ele lide com essa dor, para que ele olhe para ela. Você falava agora, perfeito. Né? Você falava agora e eu me lembrava de novo de Hannah Arendt, porque ela nos diz que não há poder no cano de um revólver, mas há um grande poder na capacidade de diálogo. O poder está na capacidade do diálogo entre as partes. Então, a mediação é uma grande conquista, né? A mediação tem crescido muito. E isso é extremamente importante, principalmente dentro do direito de família. Sempre que for possível resolver a questão na mediação, é muito melhor do que levar para os tribunais. Não é? Bem mais leve, mais rápido. E para os profissionais também. O resultado é muito mais rápido. Não só, você não tem na mediação só a possibilidade de solução do conflito patrimonial, da guarda. Você tem a possibilidade da reaproximação das pessoas. Porque não foi o juiz que determinou, não foi... foram elas que encontraram o melhor caminho. Né? O mediador, ele vai levar as partes a refletir, a reflexão. E eu acho que é um avanço muito grande no direito. Eu lembro muito das aulas de Terezinha, não é? Terezinha foi minha professora, não é? Tereza Tabosa. E ela sempre dizia isso pra gente, dizia assim, quando você, na mediação, dá às pessoas, escuta, acolhe, escuta o que elas estão dizendo, você empodera essas pessoas, né? Total. De colocar nas mãos de um terceiro a solução do seu problema. Isso é poder, não é? É a restituição, inclusive, da dignidade daquela pessoa que achava que era o juiz que ia decidir sobre a sua vida. Não, você tomar as rédeas da sua situação, você decidir sobre isso. Óbvio que vão existir os casos em que a mediação não é possível. É claro que nesses casos é necessário que haja uma interferência do Poder Judiciário. Mas a mediação, eu acho um instrumento de extrema cidadania, de extremo respeito às partes e, principalmente, a possibilidade de reconciliação dentro da família. Com certeza. E todas as outras técnicas, viu? A questão do direito sistêmico, da justiça colaborativa. Então, hoje nós temos muitos instrumentos que realmente ajudam as pessoas a crescerem, né? A cuidarem das suas emoções, a finalizarem com esses processos de família, né? Mesmo processos tão graves, né? Que chegam no âmbito do direito criminal, que são as violências domésticas e a alienação parental, né? O professor Rocha, ele escreveu aqui algo que eu achei bastante interessante, né, que eu quero colocar. Ele colocou assim, porque passou, muita gente escreveu, eu acabei não conseguindo acompanhar, né? Mas ele trouxe também essa visão da alienação parental
como uma forma clara de violência simbólica, né? Sim. Eu achei muito, muito importante essa colocação dele, porque é uma violência simbólica, né? Olha, e ela nem sempre vem acompanhada de... ela é tão simbólica porque ela nem sempre vem acompanhada da violência, porque muitas vezes você acha que só aquela pessoa mais ignorante no sentido de ignorar e grosseira no sentido de brutalidade, que essas pessoas são aquelas que vão agir com brutalidade. Mas você pode ir num universo silencioso, mais simbólico, por exemplo, dizer para a criança: vá ficar com seu pai ou com a sua mãe, mas olha, você vai deixar de ir para o parque temático, você vai deixar de viajar comigo para tal lugar. Você vai mesmo, né? Você pode fazer dessa maneira mais clara, ou simplesmente quando a criança vai encontrar o outro pai que tem uma condição financeira menor, ou a mãe, você fazer com os outros filhos uma atividade que o outro vai perder. Então, Nossa, você verdade. vai dizendo pelas entrelinhas o que ele está perdendo. Ele perde, o que ele está deixando. Vai construindo, por exemplo, muitas vezes na cabeça da criança uma mentalidade consumista. Fulano, eu posso te dar isso, mas eu só te dou se você estiver comigo. Se você ficar com aquela família, seu pai ou sua mãe, você não vai ter o celular do ano, o tênis do ano, a escola que eu poderia dar para você. Eu dou a menção, com aquela menção o outro se vire. Então, a violência simbólica, ela é muito terrível, porque ela vai também produzindo uma inversão de valores muito grande na criança ou no adolescente que é submetida a essa chantagem emocional. Quando a gente ainda tinha uma coisa que eu acho importante, eu vi trabalhos importantes no mestrado em Direitos Humanos que trabalham essa relação desse conhecimento sistêmico, né? desse conjunto de linguagens, da procura de fazer a relação entre a comunicação não violenta com a cultura de paz, mas também trazer a mediação como um instrumento de solução para o conflito. Mas aí há uma relação direta com a questão da restauração das pessoas, sabe? Envolve uma concepção de justiça restaurativa também. Porque a partir... Não quer dizer que essas pessoas que foram submetidas até aqui a todo esse conjunto de violências verbais, físicas, simbólicas e tantas outras mais, elas não possam ser restauradas em sua dignidade. A gente pode ter um novo começo a partir daí. A gente vai... É importante que essas pessoas tenham acesso a todo um conjunto de proteção social, de uma rede de proteção social, que acolha a mulher, que acolha a família, que acolha o homem, se for o caso, em que a alienação parental ocorra. Mas é preciso que a sociedade esteja muito atenta para a escola. Quando eu falo a sociedade, não é num sentido tão amplo, mas que na escola onde essa criança frequenta, no esporte que ela faz, os profissionais estejam atentos para informar os impactos daquela situação que aquela criança está vivendo na formação dela. A gente tem visto muita criança partindo para introspecção, adolescente partindo para introspecção, ou então para agressividade, exatamente por falta de um acolhimento adequado. Os sinais, eles são bem claros, né? Então, se a pessoa estiver orientada, ela consegue perceber esses sinais. Eu diria que essa questão simbólica que o professor Costa também falou brilhantemente, traz um pouco aí da psicologia cognitivo-comportamental, um pouco do Skinner diz, né, que você pode tratar o ser humano dessa maneira e você acaba condicionando ele àquilo que você deseja, através desse conhecimento. Então, realmente é bastante perigoso. Para fechar a minha fala, o nosso tempo já voou. Sim. Fala sobre a moça que se suicidou, né? Queria trazer essa questão que você trouxe também da igreja evangélica. A religião pesa muito. Então, a questão da comunicação, de novo, não violenta, no sentido do julgamento. O julgamento é o contrário da comunicação não violenta, né? Ana Maria, eu quero te agradecer, viu? Foi uma honra estar contigo aqui. Agradecer todas as pessoas que participaram conosco e que ainda vão assistir esse vídeo, né? Que a gente possa contribuir com as pessoas. E aí você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Então, Vanessa, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, né? Dizer que parabenizar, porque acho que é um espaço importante
né? Trazer dentro do seu Instagram grandes. Eu tive olhando as questões importantes que você está trazendo. Eu acho que essa é uma contribuição intelectual muito grande que você está dando, não só à sociedade, mas à sua formação como jurista. Isso é extremamente importante. E alertar as pessoas que nós, profissionais, que não estamos diretamente ligados àquela família, nós também não temos, nós temos a obrigação ética de nos posicionarmos, né? De chamar, seja na escola, na igreja que essas pessoas frequentam, na natação, no karatê,